Fala galerinha, beleza? Aqui voltamos para mais uma videoaula de mínimo múltiplo comum. Esse vai ser o último exercício, ok? Tanto que eu peguei um exercício um pouco mais difícil, um exercício de nível militar, de EPICAR. Mas eu acredito que é interessante que vocês tentem entendê-lo, porque pode ter um exercício assim em algum concurso. E é interessante que vocês estudem também coisas um pouco mais difíceis que podem envolver mínimo múltiplo comum. Depois dessa videoaula, a gente vai começar a série de máximo divisor comum, beleza? Então vamos lá. Seu mínimo múltiplo comum entre os inteiros A igual a 16 vezes 3 elevado a K, sendo que o K é diferente de zero, e B, que é igual a 2 elevado a P vezes 21, for 672, então pode-se concluir que... Aí eu tenho que ver qual a alternativa que é a correta, né? Galera, primeiro, na hora que vocês olha para esse enunciado, dá um pouco de desespero, porque parece grego, um pouco diferente daquilo que a gente já viu, e um pouco diferente que talvez costume cair no concurso comum. Esse é um exercício um pouco mais puxado, ele demanda um pouco mais de preparação, mas é importante que vocês entendam que nem sempre tudo é fácil na matemática, nem sempre tudo é básico, é trivial. Esse é um exercício um pouco mais puro, matemática pura, mas eu quero que vocês tentem entendê-lo, beleza? Então, primeiro, vamos destrinchar o enunciado, certo? Ele disse que eu tenho dois números inteiros, lembrando que o número inteiro não é número quebrado, né? Óbvio. A e B, certo? Só que esses números A e B, eles estão numa forma de potência. O que é potência? Você tem, por exemplo, 3 elevado a 2, é 3 vezes 3, que é 9. 3 elevado a 2 é outra forma de escrever o 9. O 2 é expoente, o 3 é a base, portanto, 3 elevado a 2 é uma potência. Certo? Aqui eu tenho a potência 3 elevado a k. O que significa esse k no expoente? Esse k significa uma variável. Pode ser qualquer número, certo? Pode ser qualquer número. Mas aqui o nosso contexto, ele tem um valor exato que a gente vai tentar descobrir. A mesma coisa para o p, que é o expoente do 2 elevado a p. Beleza? Só que aqui tem um detalhe. O K não pode ser igual a zero. Por isso que ele colocou tem que ser diferente de zero. Certo? Ou seja, você não pode ter essa situação aqui. 3 elevado a zero. O que é um número elevado a zero? O número elevado a zero é sempre 1. Em qualquer hipótese, em qualquer situação, 3 elevado a zero, 4 elevado a zero, 10 elevado a zero, assim vai ser 1. Portanto, não existe essa possibilidade. Por isso que ele colocou K igual a zero. Certo? E, diferente dos outros exercícios, ele já me deu o MMC antes. Que quem que é? É o 672. E ele me deu os números inteiros, A e B. Se fosse um exercício comum de MMC, por exemplo, eu tenho o A e o B que eu vou chamar de 10 e 20. Aí, se eu fizer a decomposição por números primos, vai dar dividir por 2, vai dar 5, aqui vai dar 10. Por 2, aqui vai dar 5, vai dar 5. Dividir por 5, vai dar 1, aqui vai dar 1. Multiplica todo mundo aqui. Então, isso aqui vai dar 4. Portanto, o MMC entre 10 e 20 é o próprio 20. Certo? Ele me deu o contrário. Ele me deu o A e o B. E me deu o MMC dos dois, que é 672. Parece algo bem cabuloso de se fazer, né? Mas tem um jeito de fazer que é muito mais simples do que vocês imaginam, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o contrário. Eu não tive os números 10 e 20, eu não queria achar o MMC deles, que é 20. E se eu fizer o contrário? 20, que é o MMC, decompõe números primos. 2 vai dar 10, 2 vai dar 5, 5 vai dar 1, certo? Ou seja, não são os mesmos fatores, 2 vezes 2 é 5. São os mesmos números, certo? São os mesmos números exatamente, 2, 2 e 5, por isso que deu 20. Então não mudou nada. Então nesse caso eu vou fazer o inverso. Certo? Primeiro fazendo isso, para depois a gente vir para onde? Aqui, ó. Depois eu venho para cá, essa parte aqui, onde o A é igual a 16 vezes 3K e o B é igual a 2P vezes 21, certo? Portanto, o que a gente vai fazer agora?
Vamos decompor o 672 em números primos. Número par divide por 2, vai dar 336, certo? Divide por 2 de novo. Dividindo por 2 aqui, vamos fazer aqui, que eu não sei de cabeça. Dividindo por 2, isso aqui vai dar 13. 6, né? Então, 12, sobra 1. 16, 8. Beleza? Então vai dar 168. Só verificando aqui, né? A gente não pode errar continha aqui, isso não é bobeira. 16, 12, 13. É isso mesmo. Certo? Divide por 2 de novo. Isso aqui vai dar 84. Beleza? Divide por 2 de novo. 84 por 2, 42. Divide por 2, vai dar 21. Aí 21 é número ímpar, então já que é múltiplo de 3, então você divide por 3, vai dar 7. Divide por 7, vai dar 1. Beleza. Ou seja, o 672, como que eu posso escrever? Eu vou escrever o 672 no mesmo formato que estão A e B, em forma de potência vezes o número inteiro. O 2 aparece aqui quantas vezes? 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, estou fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, é a mesma coisa que 2 elevado a quinta. Certo? Como o 3 está sozinho, é só vezes 3. Como o 7 está sozinho, é só vezes 7. Certo? Aí agora eu vou analisar os números A e B. E eu tenho aqui o seguinte, então 672 eu posso escrever nesse formato aqui. Beleza? Vamos analisar o número A. O número A é 16 vezes 3 elevado a K. Beleza? Aqui eu só tenho 3. Esse 3, qual que é o expoente dele? É 1. Portanto, já que aqui é o único 3, porque o B é 2P2 elevado a P vezes 21. Certo? Tranquilo? E o 21, como que eu posso escrever? Olha que interessante. O 21 eu posso escrever como 2 elevado a P vezes 7 vezes 3, que é parecido com esse aqui, né? Parecido com esse aqui. Nesse caso, 7 elevado a 1, 3 elevado a 1. Ou seja, como o nosso 13 aqui está elevado a 1, portanto, esse aqui precisa ser igual a 1. Por que precisa ser igual a 1? Porque o A e o B tem como mínimo múltiplo comum 672. Portanto, 672 manda na bagaça. Portanto, esses números mandam na bagaça. Ou seja, como é que o expoente é 1, então não pode ter nenhum expoente maior que 1 aqui pro 3. Portanto, aqui é 1 e aqui tem que ser 1. Ou seja, então a gente sabe que o K é 1. Mesma coisa aqui em cima. O 16, se você decompor ele em números primos, vai dar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Ou seja, aparece 4 vezes. Ué, mas aqui está 5. Então, o nosso P tem que ser o quê? Então, o P tem que ser 2 elevado a 5. Gente, troquei de ordem aqui, não importa, tá? Ou seja, se aqui é 4 e aqui o expoente é 5, portanto, o P tem que ser 5, porque é o mínimo múltiplo comum. Então, o expoente mais baixo, o expoente mais alto é que manda. O expoente mais alto é o que manda, não pode faltar nenhum 2. Como é que o 672 você tem 2 elevado a 5, aqui tem 2 elevado a 4 no A, então no B você tem que ter 2 elevado a 5. Senão não funciona. Certo? Porque você tem que dividir todos os números. Aqui você só tem 4, então aqui você tem que ter 5. Portanto, P é igual a 5. Certo? Aí vamos agora para as alternativas. Ele disse que P é divisor de 2 elevado a P vezes 21. Eu vou direto na resposta, tá? Para vocês verificarem a resposta, troca o P por 5, troca o K por 1, que você vai ver que a única que vai dar certo é a alternativa D. Por quê? Ele fala que P menos K é igual a 4K. Bom, se o P é 5, o K é 1, é igual a 4 vezes K. 5 menos 1, 4. 4 vezes 1, 4. É a única que vai dar certo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D de Dunha. Certo? Galera, é um exercício difícil. Certo?
Vocês têm que revisar MMC. Revisem potência também, que a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Também tá no edital. Revisem, revisem e revisem. E desculpa se eu trouxe isso muito difícil, mas é importante que vocês entendam que matemática também tem exercícios assim. Estudem, tamo junto, abraço, até a próxima.